A batalha dos Cavaleiros de Atena contra o Olimpo finalmente começa. O combate dos dois deuses da guerra, irmãos e filhos do grandioso Zeus, que perdura desde a era mitológica, está prestes a reiniciar também nesta época. Na Terra, os Cavaleiros de Ouro enfrentam os anjos, os súditos dos deuses do céu, e os jovens Cavaleiros de Bronze permanecem selados pelo poder lendário do espelho da deusa Afrodite. A Aurora, a deusa sideral que completa a tríade ao lado de Artemis e Apolo, finalmente desperta. Porém, a divindade, munida de asas nos ombros, não aceita os planos da usurpadora do céu e se rebela apoiando Atena, já que o panteão olimpiano está sendo regido por Hera, desde o misterioso desaparecimento do Imperador Celestial. A verdadeira batalha de Saori e Atena, destinada desde o seu nascimento, abala todo o universo. Oi amigos, sou o Diego Maria, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. A Saga dos Deuses, capítulo 5, Batalha no Olimpo. O Olimpo, a montanha dos deuses, é formada pelos 12 templos celestiais, dos escolhidos por Zeus para trajarem as vestimentas lendárias conhecidas como Kamui. Essa fortaleza intransponível é guardada pelos senhores do universo. No templo de Zeus, a deusa Hera comanda as tropas do céu. Ela não se impressiona com as estratégias de Atena, a deusa que nasceu da cabeça de Zeus, que até hoje conseguiu prever os movimentos de seus adversários, e graças a deusa Nike obteve sempre a vitória. Atena já destruiu até mesmo o corpo original do imperador do mundo dos mortos, fruto da união de Cronos e Rhea. Mas dessa vez, Hera permitiu que ela encontrasse o Olimpo, para que o céu encerre de uma vez por todas a deusa humana, aquela que ameaça o mundo dos deuses. Na vila de Rodório, que fica próxima ao santuário, Thomas recuperou do combate com os cavaleiros e está junto de Seika, a irmã de Seiya, e também Natácia, a irmã de Alexer. O anjo finalmente veste sua glória e pretende alcançar Atena e Aurora para ajudá-las na batalha no Olimpo. Seika pede que ele proteja seu irmão, pois ela já não pode mais ouvir sua voz e teme que algo terrível tenha ocorrido. Ícaro jamais poderá ignorar o pedido de uma pessoa tão parecida com Marin, sua querida irmã. Natácia implora que ele também ajude Alexer se o encontrar, pois ela ainda consegue sentir o ar congelante de seu irmão. Esse gélido cosmo a protege mesmo distante. No santuário de Atena, Alexer sobreviveu ao golpe de Phlegon, um dos anjos solares de Apolo. Ele está muito ferido e ainda se lembra de ter visto Hetsu de Lince usando seu corpo para protegê-lo. O Cavaleiro de Bronze de Lince se sacrificou para salvá-lo, pois acredita que o líder dos Guerreiros Azuis será mais útil ao exército de Atena neste momento. Alexer ainda se lembra de ter visto um combate próximo à primeira casa do Zodíaco, onde 3 Amazonas de Atena foram derrotadas pela sacerdotisa solar Velasca. Na casa de Ares, Velasca acorda após o combate com seu irmão Mu. Ela agora consegue se lembrar do dia que Apolo a levou ao Olimpo. O deus do sol a encontrou e teve uma profecia, que foi vislumbrada ao mesmo tempo pela pequena Velasca. Eles viram um guerreiro com armadura dourada do continente Mu, erguendo suas mãos contra os deuses. Era seu irmão mais velho, um dos mais fiéis cavaleiros de Atena. Apolo percebe que não é por acaso que eles nasceram como irmãos nesta era. Se no futuro Atena tiver o apoio dessa mestiça, que descende do povo do continente Mu, o reino dos deuses do Olimpo deixará de existir. Hera já pode sentir os cosmos de Atena e Aurora ultrapassando a base do Olimpo, se aproximando rapidamente do primeiro templo celestial. Mas ela está tranquila, pois seu filho Ares, o deus da guerra que as espera, certamente irá exterminar os invasores. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Aurora acredita que elas precisam reunir forças no Olimpo para combater Hera, pois o desaparecimento de Zeus do céu ainda é um mistério. Não há nenhum rastro há muito tempo. Atena avista seu irmão, que é fiel a Hera e provavelmente sabe o paradeiro do rei do Olimpo. Se aproxima a batalha contra o deus que Atena já enfrentou inúmeras vezes desde a era mitológica, aquele que é considerado o braço direito de Hera, o mais mortal e sanguinário entre os 12 olimpianos, Ares. Saori reconhece o corpo mortal que está com ele. Eles se conheceram quando eram crianças. Seu avô Mitsumasa Kido o levou à sua mansão. A lembrança quase esquecida por Saori de 10 anos atrás invade sua mente. Na mansão Kido, Mitsumasa apresenta o novo órfão que irá morar junto com Saori. Ele será como seu irmão. A garota fica feliz e quer brincar com ele. Silenciosamente, um berserker, súdito do deus Ares, observa a medalha que está no pescoço do garoto. O espião não tem dúvidas
criaturas. Logo, a alma de Ares se unirá a esse corpo humano e o deus da guerra renascerá na Terra. Ares não consegue entender como seu pai Zeus prefere Atena a ele, a deusa que abandonou o panteão olimpiano e escolheu a humanidade, derrotando vários deuses para proteger os inúteis humanos. O deus sanguinário olha para sua irmã e rapidamente arremessa sua lança de 3 pontas. A arma letal se aproxima da deusa, mas Aurora e Toma chegam em socorro de Saori. No templo de Deméter, a deusa das colheitas já retornou de sua visita ao santuário. Ela está com Étiel, seu fiel anjo. Eles sentem os poderosos cosmos dos deuses da guerra em conflito no primeiro templo celestial. Os deuses rivais desde os tempos mitológicos finalmente terão uma batalha decisiva que irá colocar um fim à lendária disputa. Deméter alerta seu anjo que Atena está preparada para lutar até o fim, disposta a derrubar os deuses do céu. Tudo em nome da humanidade. Não apenas ela, mas também os cavaleiros humanos que estão lutando contra os anjos na Terra. Étiel reafirma seu juramento de proteger sua deusa e se preocupa com Daphne. Ele tem um mau presságio e se pergunta por que seus companheiros estão demorando tanto para retornarem aos céus. No templo de Atena, a batalha dos anjos contra os cavaleiros de ouro continua. Daphne usa sua técnica Dimensão de Cristal. Esse poder é capaz de transformar seus inimigos em estátuas cristalinas por toda a eternidade. Mas Afrodite de Peixes lança Rosa Sangrenta. A rosa branca perfura o coração do antigo cavaleiro de Cassiopeia. O anjo do amor Kypris ataca os cavaleiros de Atena com as rajadas dos ventos de Zéfiro. Furacão real! Eles devem impedir a profecia de Metis, mãe de Atena e deusa da prudência, pois ela prediz a queda dos deuses do Olimpo. A força humana ameaça o mundo dos deuses do céu. Cânon de Gêmeos desfere Explosão Galáctica! E consegue pulverizar o anjo da deusa do amor. Kypris tem sua glória feita em pedaços e se pergunta se realmente os mortais estão destinados a suceder a posição dos deuses do Olimpo. No templo de Afrodite, a deusa do amor e da beleza sente o cosmos de seu súdito extinguir pelas mãos do homem que manipulou Poseidon. Afro se preocupa com os cavaleiros, pois eles conseguiram superar o poder dos anjos e seus cosmos se aproximam cada vez mais do nono sentido, o poder que somente os deuses têm domínio pleno. No templo de Ares, Aurora enfrenta o deus da guerra enquanto Toma cria uma barreira para proteger Atena. Ares está surpreso com a ousadia dos aliados de Saori, que ousam desafiá-lo. Ele despreza o poder de uma deusa sideral e um Hélios anjo traidor perante o filho de Zeus e Hera. Promete a eles transpassar seus corações com sua lança. Nesse momento, Atena interfere, pois não permitirá que Ares tome mais uma vida, nem que continue a estender suas guerras sangrentas que dizimam a humanidade. Ela eleva novamente seu cosmo e invoca pela primeira vez nesta era a sagrada vestimenta Kamui, que estava adormecida em seu templo celestial desde os tempos mitológicos. Atena não tem escolha, deverá derrotar seu irmão de uma vez por todas. Ares também eleva seu cosmo e invoca sua Kamui. O traje cobre seu corpo. Eles lutarão em pé de igualdade como na era mitológica. O deus da guerra, vestindo sua lendária Kamui, prenuncia o fim da era dos homens. Ele irá destruir os corações humanos, erradicando os milagres que tornam os mortais mais próximos dos deuses. A batalha final dos deuses da guerra finalmente se inicia. Meus amigos, a saga dos deuses, que narra a continuação do Prólogo do Céu sob minha visão arte-roteiro, foi produzida de 2006 a 2019. É o fim definitivo dos Cavaleiros do Zodíaco na minha visão, fã desde 94 da obra imortal de Masami Kurumada. É através dessa história que compartilho todo o meu amor por Saint Seiya. Busco manter a essência original que nos cativou, emocionou e emociona até hoje. Sempre que relembramos desse clássico, conquista gerações e permanece vivo mais do que nunca. E o que você está achando da saga? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Ares. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiro.